A aula de hoje vai ser sobre Renascimento. E é importante você saber que o Renascimento é um movimento cultural. Sendo cultural, ele tem características sociais, ele tem características científicas, características técnicas de como se produzir. O problema é que a maior parte das pessoas entende que quando falamos de cultura, falamos necessariamente de arte, e é muito mais significativo do que isso. A palavra Renascimento era uma indicação de que a cultura que estava sendo elaborada naquele momento era trazida, originária, voltada lá da cultura greco-romana. E isso não pode acontecer. Então se ligue, a cultura, a sociedade é o que ela é no seu tempo e no seu espaço. Então não existe essa questão de resgate ou essa questão de retorno. A palavra renascimento é utilizada pelos renascentistas para tentar dizer que eles estão negando a cultura medieval porque eles próprios são os primeiros a criarem a ideia que a cultura medieval não presta e não serve. É a noite dos 1000 anos, que não existia ciência, que não existia conhecimento. Então você tem que estar ligado em relação a isso. Por que o Renascimento surge na Itália? Porque era um local estratégico do ponto de vista geográfico, unindo elementos do Ocidente e do Oriente pela posição geográfica e de comércio que a Itália possuía. Outro elemento era o capital disponível. A produção de cultura, de maneira geral, exige grande investimento. E a Itália do século XV, XVI e XVII era um dos lugares mais propícios para essa formação. O outro elemento é a grande herança cultural grega e romana. Sul da Itália, grega principalmente, e o restante do território romano. Então tudo isso criou uma massa crítica que deu origem ao Renascimento. É importante lembrar que o Renascimento atinge a filosofia, a pintura, a literatura e a escultura. Aquilo que o Renascimento estabelece no século XVI vai ter uma série de desdobramentos até o século XIX, no alvorecer do modernismo, que é quando as estéticas criadas no século XVI pelo Renascimento e, de certa maneira, reproduzidas pelo Barroco, por exemplo, pelo Romantismo, pelo Arcadismo, são quebradas lá do final do século XIX para o início do século XX. Outra coisa importante do Renascimento é o papel da Igreja, contraditório. De uma certa maneira, a Igreja financia essa produção artística para expandir sua capacidade de catequese. Prédios, pinturas, esculturas, basílicas, igrejas, tudo isso contribui na criação de uma atmosfera de catequese, mostrando como o espaço e como a arte são ferramentas de criação de identidade e de construção de discursos. Por outro lado, ela é contraditória porque a arte necessita da ciência e a ciência acaba indo de encontro aos elementos dogmáticos que a Igreja Católica estabeleceu durante toda a Idade Média. Então é um papel contraditório. Agora, cuidado, o Renascimento não foi contra a Igreja não foi contra o Renascimento. Agora, houve momentos que tanto um como o outro acabaram se chocando. Um outro elemento importante é a gente discutir a ideia de mecenas. Mecenas é aquele que financia a arte. O mecenato é o ato de financiar. A Igreja Católica, a burguesia e os reis começaram a perceber que essa ação do financiamento da arte era fundamental para a consolidação de uma ética burguesa, de um pensamento burguês e dos seus interesses enquanto instituições e grupos sociais. Então, a Igreja, o rei e a burguesia são mecenas e praticam o mecenato. Vários artistas foram importantíssimos, mas o mais significativo de todos eles foi Leonardo da Vinci. Foi pintor, escultor, inventor, anatomista. Leonardo da Vinci congrega o elemento básico do Renascimento, que é a ideia da universalidade. Além de outras características, além da universalidade, o Renascimento também se caracteriza pelo antropocentrismo, pelo materialismo, cientificismo e hedonismo. Cuidado, que o Renascimento vai ser a base da formação da civilização burguesa até o século XIX, enriquecendo com você no Enem. A imagem, ela é um afresco, uma técnica de pintura renascentista que foi produzida no teto da Capela Sistina por Michelangelo.
Essa imagem é altamente representativa porque ela nos ajuda a compreender os efeitos do antropocentrismo sobre a própria religião. Não é uma negação do cristianismo, mas uma ressignificação. O mundo burguês não é um mundo que se coloca superior às outras classes sociais, mas procura criar a ideia de uma igualdade, de trazer a nobreza, de trazer o clero para junto desse indivíduo. É assim que a burguesia consegue se estruturar psicologicamente, utilizando a imagem como elemento educativo. Na pintura de Michelangelo, nós podemos observar exatamente o conceito de antropocentrismo quando Deus é retratado de maneira humana, sendo encaminhado por anjos até Adão, onde é gerada a própria criação da humanidade. E não deixa de se ter uma ideia de divindade associada a Adão, até porque é Deus que se aproxima dele e não o contrário, elementos renascentistas. Nessa outra imagem, é possível observar o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, ao mesmo tempo algo ligado ao antropocentrismo e à construção de um cientificismo, em que essa ciência se torna uma linguagem explicativa do mundo que começa a rivalizar com a religião, chegando ao ponto do século XVIII e XIX com a construção do próprio ateísmo e a negação da religião. Mas ciência e religião são dois elementos fundamentais para que se possa compreender que são discursos, que são falas de explicação do mundo e de compreensão da própria natureza, só que ambas trabalham em elementos opostos, em elementos diferentes. Leonardo da Vinci é o grande universalista do Renascimento. A obra apresentada acima caracteriza exatamente esse conceito do ser humano como algo central, dentro das medidas de Fibonacci, dentro das medidas áureas de perfeição do corpo. Na observação da Pietà, estátua que se encontra na Basílica de São Pedro, compreendemos mais uma vez o elemento do antropocentrismo associado ao humanismo, mas contudo, mais uma vez, em um tema religioso. Pietà significa Nossa Senhora da Piedade e está diretamente vinculada ao momento pós-crucificação, onde Maria, jovem, extremamente equilibrada, segura no colo o corpo do próprio filho morto. Esses elementos são fundamentais para que se perceba como a Igreja Católica se utiliza do Renascimento como elemento de expansão de sua catequese, de convencimento do poder que a Igreja tem através de elementos emocionais e artísticos ao mesmo tempo. Nunca esqueça que a arte é uma ferramenta educativa, a arte é uma ferramenta de poder que constrói discursos políticos, sociais e inclusive biográficos. O rosto de Maria na estátua Pietà, na Nossa Senhora da Piedade, é um exemplo característico do conceito de equilíbrio que o Renascimento tenta estabelecer. Maria, mesmo segurando o filho morto no colo, além de uma aparência extremamente jovem, mostra a ideia de equilíbrio emocional absoluto, de uma mulher que consegue se empoderar perante a morte do filho, de equilíbrio, de poder, de compreensão que o filho não é apenas um ser humano, mas que o filho é a encarnação de Deus. Essas ideias são associadas à postura do rosto como uma construção social. O rosto é um elemento de composição. O rosto é manipulado para que se crie discursos de tristeza, amor, alegria, ódio, raiva. Então, sempre quando olhar uma estátua, sempre quando olhar uma pintura, uma fotografia, identifique os rostos, porque eles sempre se comunicam. Por outro lado, a imagem de Tiziano de Maria Madalena é carregada de um elemento religioso, evidentemente, mas sobretudo de sensualidade e erotismo. Observe os detalhes da imagem associadas à tonalidade da cor do corpo de Maria Madalena, que nos dá a ideia de real, de verdade. O rosto dela, ao mesmo tempo de observação, de contemplação, chora em um elemento quase de gozo sexual, quando ela admira, quando ela percebe, quando ela consegue se identificar com o sagrado. O erotismo também pode ser visto na seminudez da personagem e da própria composição do corpo, da transparência, da sensualidade que pode ser observado. Por isso que o Renascimento não é apenas um elemento do ponto de vista artístico, ele é político, ele é social e ele cria discursos
de entendimento e de educação sobre o que é a burguesia e sobre o que é o corpo. O Renascimento é a base da formação da mentalidade ocidental até o século XIX, quando é rompido pelo modernismo, enriquecendo com você.